Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai estar fazendo uma reação a um vídeo que um companheiro nosso terminou gravando aqui sobre 5 erros que todo pós-tribulacionista deve evitar. O companheiro aqui é o professor Harry, né? Ele vai citar o nome dele aqui nessa apresentação dele aqui, no vídeo dele. Eu vou estar reagindo um pouquinho aqui à questão do vídeo dele aqui. Ele é um companheiro já de longas datas aí de grupo de WhatsApp, já o conheço há muito tempo. Então a gente vai estar fazendo essa reação. Vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Se quiser acompanhar lá tudo o que ele vai falar, todos os detalhes. E a gente vai estar comentando aqui rapidamente. Eu irei reagir apenas a uns 3 pontos aqui que ele vai colocar. E aí, à medida do possível, a gente vai reagindo aí, comentando alguma coisa. Enfim, vamos lá ver o que dá aqui. Vou tentar fazer com que o vídeo não fique longo. Primeiro erro, a questão de Margaret MacDonald. Harry, mas eu já vi você falando sobre isso. Sim, eu sou um ser humano. Eu cometo erros. Faz parte. O que não pode fazer parte é aquele gosto em cometer os mesmos erros sempre. E principalmente, o que não pode fazer parte é você cometer esses mesmos erros de forma proposital, às vezes até se viciar nisso, por decorrência de uma paixão, por decorrência de um dogma. Então nós erramos. Faz parte da caminhada, certo? E eu também já cometi esse erro aí de fazer essa ligação. Então não é correto, certo? Eu sei que muitas pessoas vão discordar e vocês têm todo o direito. Eu só peço que estudem, examinem um pouco antes. Se não quiserem também, não tem problema. Então, essa parte é importante, a atitude dele, porque essa é uma alegação muito forte que os pós-tribulacionistas em debate sempre vão falar que o pré-tribulacionismo nasceu com Margaret, né? Margaret Donald. Dentro dessa questão aqui, dessa acusação, vemos isso aí muito em pós-tribulacionistas aí que estão mais para aquele debate que gosta de brincar, alguém que chama de brincante, né? Então aquelas pessoas que gostam de debochar, ficam debochando que o pré-tribulacionismo nasceu aí com essa pessoa, de uma visão dessa louca, né, como alguns dizem. Então, esse posicionamento do professor Harry é interessante, que mostra que ele pesquisou um pouco, viu que, como ele mesmo vai comentar aqui no vídeo, existe algumas nuances aí desse pensamento durante a história. O que ele vai propor aqui, não sei se a gente vai chegar a essa parte, mas o que ele vai propor é exatamente a aplicação de uma hermenêutica bíblica em cima dessa corrente. Vamos analisar o pré-tribulacionismo do ponto de vista bíblico, né? Ou seja, ele se sustenta do ponto de vista bíblico e não necessariamente ficar na discussão de isso aqui surgiu com fulano de tal, porque vários segmentos aí da cristandade surgiu de alguém, né? Surgiu aí de Guilherme Miller, enfim, de várias outras pessoas que não vem um caso aqui de ficar mencionando, tá? Então tem essa questão aqui, e essa atitude dele é uma atitude interessante, né? Tá bom? Cada um faça o que quiser. Mas enfim, não é correto ligar o surgimento do pré-tribulacionismo de forma única e específica à pessoa e principalmente à visão, a suposta visão que a jovem Margaret MacDonald teve, segundo o que nós conhecemos aí da história dessa moça e do contexto o qual ela estava inserida. E dentro dessa alegação que é feita pelos pós-tribulacionistas, né, não todos, mas assim, os que eu já vi, muitos fazem essa acusação, atualmente estão deixando mais de fazer. Quando a gente observa os pré-tribulacionistas, era para ter, por exemplo, era para ter assim, vários livros falando sobre ela, aquela homenagem toda em relação a ela, mas a maioria nem conhece Margaret, né? Você tem uns caras aí menos conhecidos, por exemplo, John Darby, né? John Darby. Ele tem mais uma relação com o fundamento aí a fundação do pré-tribulacionismo, né? Você tem o Scofield também da Bíblia, Scofield, que ele de alguma forma foi um grande veículo aí para propagar o dispensacionalismo também, que tem uma relação também com essa questão. Aí aqui no Brasil, em outros lugares, nos Estados Unidos, enfim, você tem essa questão. Então, em relação a Margaret MacDonald,
a maioria das pessoas, assim, 99,99 não sabe nem quem é, nunca ouviu falar. Ou seja, não tem livros que falem sobre ela, sobre os fundamentos, nada disso, né? É bem, bem fraquinho aí, só eu vou deixar aqui na descrição alguns artigos, alguns comentários, algumas coisas, só para quem quiser ir se aprofundar um pouquinho aí na discussão, entender um pouquinho do que se trata, fica à vontade aí. Né? Isso é um erro. Por quê? Porque independente da visão de Margaret MacDonald, independente de qualquer outra coisa externa ao texto, o debate teológico, escatológico, deve ficar no campo solo escriturístico. Mas eu descredibilizo a corrente tal porque ela nasceu com o ciclano. Tá ok. Vamos estudar isso na Bíblia. Vamos ver o contexto. Vamos analisar as implicações. Se houver necessidade, vamos então analisar as línguas originais. Se houver necessidade, vamos partir para outros âmbitos, outras áreas. Vamos. Dá para você discutir o texto bíblico apenas dentro da Bíblia. Pronto, nesse ponto aqui acho que ficou bem claro aí a visão dele, que é uma crítica. O primeiro erro dos pós-tribulacionistas é fazer essa ligação imediata. Aqui ele não está negando que não se deva fazer, mas ele está dizendo que um ponto principal importante seria a hermenêutica bíblica, né? Você tem que recorrer, saber se a corrente está dentro da questão bíblica, e vai argumentar também que tem nuances, né? Ele vai chamar exatamente nuances desse ensinamento aí anterior a Margaret MacDonald. Tem até um livro que foi lançado recentemente no Brasil também sobre isso. Enfim, acho que outros autores também que terminei olhando, eles vão mais ou menos nessa linha aí, tá bom? Agora vamos passar para outro ponto, seria outra crítica que ele vai fazer aqui, né? Outra observação, na verdade. Deixa eu ver se já está aqui. De acusar o pré-tribulacionismo, Esse é o erro, de ausência na patrística. Tá, nessa parte aqui o que ele vai mostrar é que existe uma argumentação quando num debate pós versus pré, o pós-tribulacionismo vai dizer, o pré-tribulacionismo, essa corrente, não encontramos nos pais da igreja, né, na ideia dos pais da igreja que a gente conhece, tal, na patrística chamada, né? E aí a gente vai ter esse debate aí, o que o professor Harry está defendendo aqui. A patrística, ela, como ele mesmo vai colocar aqui, a patrística não é um determinador, né? Ela não determina o que é certo e o que é errado. Ela é importante, é um campo importante de estudo, como ele mesmo vai colocar aí, mas não é um elemento na fala dele, não é um elemento que vai determinar o que é verdadeiro, o que é falso, nada dessas questões aí. Então, basicamente isso. O George Leder, no livro lá sobre a Bendita Esperança, acho que é isso o livro, aí ele vai comentar um pouquinho sobre essa questão. Logicamente ele vai criticar o pré-tribulacionismo, essa corrente e tal, mas ele vai mostrando que no começo ali, nos 3 primeiros séculos, por exemplo, existia uma ideia futurista, né? Você tem uma interpretação futurista, pré-milenista, e já dentro do período da Idade Média isso vai mudar um pouquinho, eles vão mais para uma questão mais histórica, né? Uma percepção um pouco mais espiritual, histórica, uma percepção mais histórica, de onde vai ter uma certa influência ali nos protestantes. E posteriormente, no século XIX, você vai ter um retorno a esse pensamento um pouco mais futurista da questão, né? Um retorno àquele pensamento mais original. Então, basicamente, isso. Vamos deixar aqui o Harry comentar mais. E agora? Esse erro eu não me lembro de ter cometido, tá bom? Mas pode ser que em alguma instância, em alguma discussão eu tenha tocado no assunto, mas eu vejo muitos pós-tribulacionistas, com todo respeito, repito, eu sou pós-tribulacionista convicto, certo? Convicto, graças a Deus. Eu vejo muitos pós-tribulacionistas usando esse tipo de argumentação. E você não precisa parar de usar a sua argumentação só porque eu estou falando que para mim isso é um erro. Você é livre. Então basta você...
aqui ele está argumentando, tentando evitar uma treta, né? Ele já quer fugir dessas tretas aí. Já coloca isso aí, olha, aqui é a minha opinião, então se você quiser acreditar, beleza, se quiser seguir, beleza, se não, amém, tá tudo certo. Analisar o que eu estou dizendo e filtrar, certo? Então eles acusam, o pré-tribulacionismo não existiu na patrística, não existe pré-tribulacionismo consistente na patrística, tá, e desde quando a patrística se tornou um fator determinante para dizer o que é certo e o que é errado? Desde quando? Esse é um erro. Para alguns autores, a patrística ela é considerada como um terceiro testamento, né? Então, muitas práticas que você não acha no Novo Testamento, doutrinas inclusive, essas doutrinas foram desenvolvidas no decorrer da história da igreja, né? Isso é bem tranquilo, né? Porém, nesse ponto, acredito que o mestre Helder esteja correto, né? Não é porque alguma coisa não esteja na patrística que talvez aquilo não seja verdadeiro. Senão, eu poderia citar várias coisas aqui que algumas pessoas não iriam gostar, que essas coisas não estão na patrística, né? Beleza, vamos lá então. Na patrística, você não vai ter mesmo, historicamente falando, em termos de documentos, enfim, você não vai ter pré-tribulacionismo. Pelo menos não de uma forma clara, pelo menos não de uma forma consistente, pelo menos não de uma forma sistematizada, pelo menos não de uma forma majoritária. Você não vai ter pré-tribulacionismo na patrística dentro desse contexto aí, ok? Mas repito, patrística não é fator determinante. É uma fonte de estudos de ótima qualidade? Sim. É uma fonte histórica, teológica de ótima qualidade? Sim. É um fator determinante? Não. Ok, esse aqui é o segundo erro, né? A gente vai pro terceiro erro aqui e último. Terceiro erro: tempo de existência de uma doutrina. Eu já vi, não vou generalizar, mas eu já vi muitos pós-tribulacionistas, com todo respeito, dizendo assim: mas o pré-tribulacionismo é uma doutrina muito nova, basicamente do século XIX, né? Esse é um outro erro. Quem foi que disse para você que tempo de existência de uma doutrina é um fator determinante para dizer que ela está correta? Ou que ela... Sobre essa questão do pré-tribulacionismo no século XIX, o George Led o George Led é um pós-tribulacionista, né, também. Ele vai, logicamente, cravar isso aí, né, vai dizer que na patrística você não tem rastro do pré-tribulacionismo e tal. O Millard Erickson, por exemplo, no livro lá, Polêmica em Torno do Milênio, ele vai dizer que a escatologia ela foi se desenvolvendo exatamente no século XIX, ou seja, ele vai dando por século, história da igreja, qual foi o foco da história da igreja, em qual século, e vai dando toda esse recorte temporal de cada uma das doutrinas, e a escatologia ele vai lançar exatamente para o século XIX, quando ela realmente foi ficando mais sistematizada, e ele vai propor que alguns autores também sugerem que a escatologia deva ser revisada, ou seja, debatida, para que realmente a gente consiga debater alguns pontos que ainda ficaram, digamos, algumas pontas soltas ali. Mas é basicamente a narrativa que o pré-tribulacionismo é mais ou menos por aí, surgiu, é bem recente, né? Mas aí, como eu disse, tem livros publicados recentes no Brasil sobre isso, sobre essas questões. Tem também alguns artigos, enfim, isso aqui é basicamente isso. Mas nesse ponto aqui, ele está corretíssimo, porque o tempo que você... uma doutrina surgiu no século XVIII, ela está errada porque surgiu no século XVIII? Não. Se fosse por isso, a maioria das igrejas evangélicas, por exemplo, estariam todas erradas, porque praticamente todas elas surgiram a partir de 1500.
né? E isso é um fator? Não sei. Então tudo isso deve ser julgado, né? Talvez a igreja que pertence a alguém que critica uma doutrina que surgiu no século XIX, essa igreja também tenha surgido no século XIX, né? Por isso você vai argumentar que a igreja é uma igreja falsa. Então tem todas essas questões aí que eu acho que o mestre Harry ele acerta nesse ponto aqui também. Ela tá errada. Quem foi que disse isso para você, meu amigo? Quem? E se a gente descobrir uma heresia hoje? E se amanhã a gente descobrir que essa heresia tem, sei lá, supondo, 3.000 anos de existência, essa heresia vai passar a ser verdade? Vai passar a ser ortodoxia? Porque ela é muito antiga. Tempo de existência de uma doutrina não é fator determinante para dizer que ela é correta ou que ela é errada. A Bíblia é determinante. A Bíblia explica a Bíblia. Então, basicamente, acho que a gente fica por aqui, né? Ele vai falar mais sobre 2 pontos, caso a gente chegou a reagir aqui a 3 pontos, né? 3 erros que os pós-tribulacionistas cometem. Então, resumindo aqui, acho que o professor Harry foi muito feliz, honesto em falar isso aqui. Isso mostra uma questão de caráter, né? Pessoa que, nesse ponto aqui, pelo menos, foi bastante honesto, mesmo não negando as suas origens de pós-tribulacionista, como ele disse, convicto, mas ele tentou manter uma certa coerência, né? Tá, essa doutrina é nova, tá, mas vamos verificar na Bíblia se ela realmente está, ela passa pelo crivo bíblico, beleza? Tá, não tá na patrística, mas isso consegue ser rastreado no texto bíblico, né? Sem a questão, esse aqui é novo, mas o tanto de coisa nova aí que a gente tem, que às vezes várias teorias que surgem agora, novas, elas querem acabar com as antigas, né? E na verdade suplantam as antigas. Então, nesse sentido, acho que o professor Harry aqui, reagindo nesse vídeo, ele acertou em cheio e só quero aí parabenizá-lo pela sua honestidade. Basicamente isso. Se você concorda, deixe nos comentários. Se quiser seguir o canal do professor Harry também, eu vou deixar aqui o link do canal dele aqui na descrição também. Comente aí qual é a sua visão sobre isso, se você é pós, se você é pré, o que você acha sobre essas alegações dele aí. Comenta aí, valeu, fui!